Bom dia a todos os amigos e amigas que nos acompanham no São José News. Hoje estamos aqui conversando com o senhor Paulo Machado, que vai nos contar um pouco mais da história da avicultura em São José do Vale do Rio Preto. São José, berço da avicultura nacional, e hoje seu Paulo vai contar um pouco da sua experiência, da sua trajetória na avicultura. Obrigado, seu Paulo, por estar nos recebendo aqui. Bom dia, Juliana. Bom É um dia, prazer seu Paulo. receber vocês e parabéns pela iniciativa do trabalho. Obrigada. Muito obrigada. E o senhor é um grande nome na história da avicultura de São José, viu? Todos os amigos sempre mencionam o nome do senhor e a gente sabe a importância do seu trabalho, da sua história desde criança, aí no meio da avicultura. Que isso, imagina. Seu Paulo, então o senhor pode contar um pouquinho como que começou a sua relação desde criança, né? Vendo propriedade próxima ali, as primeiras granjas, como que foi essa história? Nós tínhamos uma propriedade de família que era confrontante com a granja do seu Valdemiro, né? Que nós temos certeza que foi a primeira granja instalada na ocasião na vila de São José, né? E a nossa propriedade era confrontante e a gente tinha acesso e convivia já com essa experiência, isso por volta dos anos 50 e um pouquinho. Apesar de que, inclusive no teu trabalho, a fundação da granja foi em 1935. Isso, 35. Eu me recordo ali a partir de 50. E o senhor pequeno observava essa movimentação, o seu Valdemiro ali com as galinhas? Porque eram poedeiras, né? E as galinhas, principalmente no ato da postura, né? Na produção de ovos. E sempre a força de produção é pela manhã, né? E por volta de 8, 9 horas, e o agito era muito grande. Então era um cacarejar de galinhas ali que era muito gostoso de ouvir e presenciar tudo aquilo. Legal. Seu Paulo, uma curiosidade. Muitas pessoas acabam questionando, né? Então, naquela época, comer frango, comer ovo, não era uma realidade como é hoje. Com certeza era um hábito em princípio, né? Sim. A coisa estava começando, não se atribuía nenhum valor maior nutritivo, né? E só depois a coisa foi evoluindo essa parte, que foi observando que realmente era um alimento de menor custo, né? De fácil preparo e altamente nutritivo, né? E saboroso, por sinal. Verdade. Muitas pessoas questionam isso. Então, antigamente não tinha ovo, não tinha frango, então realmente a atividade, né, não existia, era muito incipiente. Realmente não era apto. A carne realmente mais utilizada na ocasião, por aquela época, era o suíno, por sinal. Entendi. Até nem mesmo o bovino. Porque o suíno, todas as famílias, né? A vila toda era uma área rural, né? E todo fundo de quintal tinha o seu... Aquele não era realmente suíno, né? Era o porco mesmo. Comia lavagem? Se alimentava de tudo. Então era porco, né? Olha só. Seu Paulo, e aí a sua família chegou num certo momento que começou a entrar nessa atividade também? Podemos dizer que foi contagiada, né? Toda aquela presença ali maciça e o contato que nós tínhamos. Eu tinha um irmão com uma diferença de idade bem mais velho do que eu, na verdade, e ele já tinha passado da adolescência quando eu era criança. E ele se interessou e colocou ali uma granja, 2 ou 3 unidades de galpões, de galinheiros, muito pequenos, rústicos, copiando realmente a granja do seu Valdemiro, com talvez 200 galinhas, que
foi o início da criação naquela propriedade que também era pequena e não oferecia nada realmente que facilitasse. A topografia não era boa, o acesso, não tinha acesso sequer para veículos. Nossa. Só você só chegava, acessava a propriedade ou a pé ou por animal, que tinha que levar rações, trazia produção. Nossa. E a água era muito baixa, a propriedade não contava com energia elétrica. E ali teve início foi o embrião da coisa. Nossa, isso na Cachoeira, propriedade na Cachoeira. Aqui no centro, ao Aqui lado no da centro. granja do Dr. Valdemiro. Nossa. Aí depois dessa fase, a gente tinha uma outra propriedade do meu pai na Cachoeira, que lá já era uma propriedade de 2 alqueires, tinha uma área um pouco mais plana, uma área maior, e ali já a avicultura já começou a ganhar porte. A coisa era em maior escala. Depois, essa propriedade primeira, meu irmão e meus pais permutaram por uma propriedade que tinha ao lado dessa outra, também na Cachoeira, e aí eram mais 5 alqueires, ficaram 7 alqueires, e ela tinha uma nascente d'água maravilhoso, no alto de uma pedra, Nossa, em que abundância. bom. As coisas Que, melhoraram. por sinal, hoje até não existe mais. Mas aí aquela água toda e a topografia e uma área de terra bastante grande, e ali realmente a coisa foi ganhando corpo, foi crescendo até relativamente rápida. E a gente deve ter chegado ali a umas 50 mil aves entre poedeiras e o plantel de reposição. Nossa, muitas. Muitas, cresceu bastante. Todas em galinheiros. Naquela época ainda não haviam gaiolas. De 200 galinhas aqui no centro para 50 mil 50 galinhas. mil sem nenhum exagero. Que bom. Seu Paulo, e nessa época, até pensando assim, como era a cidade tinha aviários para todo lado, né? Como o senhor disse, essa propriedade aqui no centro é próximo ali, o acesso era perto ali da rodoviária, não é? A rodoviária. Você entrava ali, onde é a casa da Lúcia, do Alfredo ali, do pessoal do Magalhães, do pessoal do Alto, ali embaixo, só depois veio ter uma olaria, era um brejo aquilo ali, e o acesso é exatamente onde hoje tem a pista que acessa a casa do Fedoc, só que do Alfredo lá, da Lúcia, só que ela ia até ao alto, né, que era a propriedade, ficava de fundo. Hoje ela foi anexada à granja que foi do Dr. Valdemiro, depois que o Ari Pereira comprou a granja do Dr. Valdemiro, anexou essa propriedade também. Então, bem no centro a gente tinha aviário, o galinheiro, né? Talvez no centro da vila, podemos dizer, né? Isso. E ao longo da cidade, assim, as granjas eram tudo muito próximo, né? Como que era visualmente a cidade? Realmente dentro do centro, propriamente dito, da cidade. Então você tinha a granja no canto, né? No bairro do Canto, onde é a Capelinha. Você entrevistou lá o pessoal, né? Isso, Paulo Tamanqueiro, o pessoal ali. Ali tinha uma granja de poedeiras, depois também ele tinha outras granjas fora daquele local com frango de corte. Tinha uma outra granja na encosta do morro do cemitério, que também só acessava com carroças para fazer o transporte da ração, que chegava até a granja de carroça. E o transporte utilizado era o burro transportando, ou no lombo do próprio animal, ou por carroça, quando conseguia ser carroça. Às vezes nem isso. Nossa, como no Ari Pereira também, nem a carroça subia, era só o burro mesmo. Olha só. E ali tinha essa granja, tinha até, por curiosidade, o Oscar, que era um negro, e só tinha os 2 caninos na frente, né, ria, e ele era muito risonho, chamava Oscar, e não sei por que foi apelidado de Oscar Besouro.
era o granjeiro da granja. Trabalhou muitos anos na carroça e tratando de um plantel ali também que deveria ter acima de 5.000 aves. Bastante. Aquela encosta íngreme daquele lugar ali. Super difícil, né? Na ladeira, ali tinha o senhor Antônio Lagreca, uma casa residencial, que hoje está o estacionamento, né? Ah, sim. Ali tinha uma casa antiga que foi demolida e nos fundos tinham também alguns galinheiros, que o terreno ia da Rua da Ladeira até a Paulo Franco Werneck, né? O lote de terra ia de uma rua a outra. E na Paulo Franco Werneck tinham também vários criadores, né? Vários granjeiros, todos de pequeníssima escala. Meu pai mesmo tinha um galinheiro na Paulo Franco Werneck, de frente à parte de baixo do estacionamento ali, à beira do rio. Nossa. Tinha o seu Luiz Maurício, que era vizinho nosso, Sim. também com granjas ali, onde a casa tem até hoje, né? A casa antiga. Os fundos da casa eram uma granja já até com um porte maior. O seu Valdemar Maurício também. E o centro todo da cidade tinha granjas. O senhor mencionou perto do Fermalta, ali em frente ao Fermalta? De frente ao Fermalta tinha a granja também, onde todos estão aqueles prédios. Ali era um único platô só, Nossa. com um galpão grande do seu Valdemar Maurício. Depois o pessoal do Alto, o seu Belguinho, desativou a olaria. E ali teve uma olaria naquele brejo e ali também foi instalada uma granja também. Aí você tinha o Zé Cabral aqui atrás do hospital, nós que estávamos na Cachoeira e aqui na Boa Vista, essa área aqui, né, que está aqui os remanescentes ainda dos aviários, os platores, que era o Francisco Rodrigues Nogueira Filho, o Chiquito, né? Depois veio o filho dele, muito tempo depois, e ele aqui tinha um plantel de umas 12.000 galinhas ou mais. O seu Bianor ali de frente, com mais 12.000 galinhas, quase 20.000, com os filhos, o Flávio e os outros filhos. E toda a Boa Vista acima, tinha o Carmelinho, o pessoal do seu Toninho Teixeira, que era uma granja terceirizada para o Rosaldo e o Dárcio, que produziam os frangos de corte para o abatedouro Limonge, que foi estimo eu, o primeiro abatedouro da cidade. Aqui o Francisco, o Chiquito, tinha essa propriedade, aí ele fez essa fábrica de ração, já para uma produção de podemos dizer, uma escala grande em produção de rações, e ele tinha vários outros aviários fora desse aqui da Boa Vista. Ele tinha uma granja também no Buracão e na Santa Maria, no Queiroz. Lá era um galpão que produzia as aves de reposição. Que também a conta tinha que considerar elas, né? Você tinha que ter o lote Evidente, e a reposição. à medida que você descartava os lotes, você vinha repondo. E as granjas tinham os lotes mais fracionados, de menor escala. Depois, com a tecnologia, cada granja tinha que ter uma única idade, não é? Que já passou a ser, por uma questão sanitária e produtividade, a coisa aí já estava em um outro patamar de evolução. Seu Paulo, por conta de serem meus vizinhos, a Santa Fé também tinha muito aviário por ali espalhado, Muita né? coisa. Tinha o Francisco Pereira, né, o Chiquinho Pereira, e o pessoal do Tedesco ali eram umas 3 famílias. Cada uma, hoje você vê aquilo lá, tudo é um condomínio, né? Aquilo lá são inúmeras casas, né? Mas ali eram basicamente 3 famílias. Nossa. Que tinham 3 granjas de poedeiras. E tinha o seu Antônio Dias, que é uma propriedade hoje do pessoal do falecido Linco,
Rampini, ali era uma granja de frango de corte do seu Antônio Dias, e a Dona Maria o seu Antônio era um casal de portugueses que tinha um frango de corte ali. Olha só, que legal. E quanto à estrutura, né? Nós estamos aqui falando, né? Ora a gente fala galinheiro, ora a gente fala aviário, mas é porque é muito diferente do que hoje a gente tem por aviário, né? Para aquela época, acredito que o mais correto seria denominar galinheiros mesmo, né? Que vem de galinha, né? Não tem nada errado nisso. E pelo tamanho, né? As dimensões eram mínimas, eram pequenas, daí ser galinheiro para a ocasião, né? E como que era essa estrutura para a gente, né, conseguir imaginar, né? Temos algumas fotos antigas. Como que era a estrutura? A instalação lá do Dr. Valdemiro, seu Valdemiro, né? O doutor era o Dr. Milton, que era filho dele, que era engenheiro. Mas no seu Valdemiro, os galpões já foram iniciados com um bom padrão. Ele já era uma pessoa com melhores condições financeiras, de melhor posse, e já eram galpões de alvenaria e com madeira serrada, telha francesa na cobertura, com um fechamento lateral em tela. Então já tinham os padrões de urninhos e comedouros com uma qualidade bem melhor, a madeira toda emparelhada. Já, por exemplo, quando nós iniciamos, o meu irmão, era madeira tirada do mato, das próprias propriedades, que tinha muita mata, e a cobertura era de sapé ou palha de indaiá, né, que naquela época você permitia cortar tudo isso. O peso, as galinhas, o pessoal tinha uma preocupação de já não tê-la mais no chão. Então faziam um estrado que era de bambu, que era o que você tinha, de mais barato. Comedouros de bambu, bebedouros de bambu, e o fechamento era também em bambu ou uma esteira que era feita de taquara. E esse pessoal ainda não tinha o recurso para usar, condições de usar a tela no fechamento lateral. Nossa, então realmente é bem diferente e foi um desafio, hein? Com e certeza. Construir, imagina a dificuldade para construir. Com toda a mão de obra regional, né, os chamados, o pessoal da construção, e com madeira rústica e tudo que você tinha, que a natureza te oferecia. São guerreiros mesmo, né? Muito valentes. E fora que não tinha máquina para fazer platô, né? O que precisava de terreno plano para colocar. Não, era tudo no enxadão, realmente, né? Tudo um trabalho braçal, e você não tinha disponibilidade de máquina nenhuma. Só quem tinha isso era a Prefeitura de Petrópolis e com muita restrição também, que mal conservavam as estradas, né? E o que a gente tinha de importante também para a avicultura daqui foi o nosso clima, né? Sempre foi muito favorável. A topografia, até pelo contrário, nunca ajudou. Verdade. E ainda também a gente tinha... O pessoal preconizava o uso das áreas externas, né, dos pátios para as aves, né, os parques, que era com a forrageira de capim-cucuia, e as galinhas eram soltas ali e se alimentavam daquele capim, evidentemente que só em dias ensolarados, né, com tempo bom, por um período longo do dia, e aquilo tinha também um papel, uma utilização muito válida, muito importante, que era... Aquilo evitava o estresse, né? Porque as aves se sentiam livres, realmente, né? Num parque, né? Era muito recreativo, muito saudável.
Que bom. E essa prática está voltando hoje, né? Hoje, quando a gente pega as galinhas, as galinhas caipiras, galinhas orgânicas, Evidente, né? Todas porque é o elas estão princípio aí. da coisa, né? Enquanto você engaiolou e fez Vários andares, um vários prédio, andares, você tem os extremos da coisa, né? Verdade. Voltando aí às origens. Exatamente. Seu Paulo, e o que favoreceu também foi o mercado, né? O mercado consumidor bem próximo da gente. O Rio de Janeiro, isso o pessoal enxergou, e o Rio de Janeiro sempre é um mercado de um potencial gigantesco, né? Tudo que você produz para o Rio de Janeiro, aquela produção da época, então, era irrisória para a necessidade de alimentação do Rio de Janeiro, né? Aí já passou a ser reconhecido que o ovo era de uma praticidade enorme, né? Altamente nutritivo, altamente saboroso e permitia você fazer vários pratos a partir de ovos, né? E como também foi o caso da carne do frango de corte, né? Sim, com certeza. E muda totalmente a culinária, né? O Evidente. ovo chegando mudou a culinária toda. Com certeza. Se bem que naquela época as aves, né, tinham ovos pequenos, a produção era pequena porque a genética estava em fase de experiências, né, iniciais, e a produtividade era baixíssima, né, o menor possível. Profilaxia quase que nenhuma, na verdade. E as aves tinham uma postura mais curta, maior consumo de ingestão de ração e menor produção. Isso tudo foi evoluindo com novas genéticas, né? A evolução da genética. Aí vieram aves avós dos Estados Unidos com menor porte, menor consumo de ração, maior produção de ovos com maior tamanho. Ovos vermelhos e brancos, que o vermelho eram as aves mais pesadas, também de maior consumo. Essa o pessoal sempre priorizava por galinheiros. Quando já tinham as gaiolas, as aves instaladas em gaiolas eram sempre as legones, por serem aves mais leves. Sim. E as vermelhas eram priorizadas em galpões que a gente chamava de cama, né? De galpões de piso de chão, de camas. E as rações, em princípio, vinham dos moinhos do Rio de Janeiro, Moinho da Luz, Moinho Fluminense. Era um grupo judeu instalados na Baixada Fluminense. E tinha o Moinho Atlântico em Niterói, que recebiam trigo, né, que era todo importado na ocasião, ou quase 100% importado, que chegava no porto do Rio de Janeiro. E no início me foi contado pela dona Helena, esposa do falecido Quartim, que foi um dos pilares da avicultura também, o torrão de ouro, né? Com certeza. E ela me dizia que o farelo de trigo, naquela época, era jogado no mar, desovado na Baía de Guanabara, porque não tinha utilização nutricional para nenhum tipo de animal. Nossa, o moinho despejava, jogava fora. Jogava para os peixes lá, o que fosse o caso. Como as coisas mudaram, né? Como evoluíram. Evidente. Hoje, para você ter ideia, é uma das matérias-primas que não... muito rara hoje de encontrar. Volta e meia, a nossa fábrica está sofrendo interrupção de produção e outras tantas por falta dessa matéria-prima. Nossa, como as coisas... Já foi jogada no mar, né? Imagina. E por essa matéria-prima, aí os moinhos desenvolveram a fabricação de ração. E com isso evoluiu muito, né, a avicultura, né? A partir do momento que as empresas vieram, né, com uma nutrição de qualidade, a avicultura... Esse início ainda era muito baixa a qualidade nutricional. E ela estava bem
sustentada em cima do farelo de trigo, que era a matéria-prima dele, né? Que eram moinhos. Aí já foram enriquecidos com outras vitaminas e minerais, e farinha de carne, farinha de peixe, que tinha também no Rio, com uma coqueiro, com boa disponibilidade, que era o pescado feito na região, né? Sim. E beneficiado no Rio de Janeiro. A farinha de peixe era uma fonte de proteína maravilhosa e muito farta para a ocasião. Aí aquelas rações ainda você já tinha por fases, né? Período inicial, crescimento, fase de poedeira, como você tinha inicial para carne, isso para ovos. E para carne você tinha inicial para o pintinho de corte e acabamento do frango de corte, que, para você ter ideia, um frango de corte, até os plantéis, você criava um lote de aves e só aos 60 dias você separava o que teria finalidade para a produção de ovos e os machos, que aí já estavam identificados, né, pela crista, eram alojados separadamente para a finalidade de serem abatidos, vendidos como produção de carne, de frango. 60 dias. 120. 120 dias, nossa. Porque a genética dele não era específica para peso. Ele era um misto. Você tirava a fêmea para ovos e o macho terminava na engorda. Esse processo depois, com a evolução da genética, você foi melhorando o tamanho do ovo, menor consumo da poedeira, e o frango foi caindo de 120, veio para 90, 70, 60, e hoje é incrível, né? Verdade, você 30 e pouco, 40 dias. Dependendo do manejo da nutrição das fases, né? Você tem hoje aves usando 5 fases de rações todas peletizadas, que tem um processo de pré-cozimento, né? Matérias-primas com alta digestibilidade, né? Aí é alta performance, genéticas. Quando o frango de corte, você tinha as pernas, pareciam aqueles palhaços que tinham de perna de pau, compridas, né? Aquilo hoje foi reduzindo o tamanho da perna, que o pé não interessa a ninguém. Hoje o frango não tem pé, né? Ele abrir o peito do frango, que é a parte de maior valor, né? Valor comercial. Então você tem coxa sobre coxa com bom tamanho, um peito enorme, extremamente largo e com uma conversão alimentar maravilhosa, assim. Então a genética chegou realmente num ponto de altíssima qualidade. E vale até a pena a gente lembrar, né, nesse contexto, que não tem hormônio, né, no uso, na criação do frango. Não tem nem viabilidade, não tem, é genética e nutrição. É preciso estar sempre focando isso, né? Sempre tem um desastrado aí que quer levantar aí uma lebre disso aí, né, que não procede. Até mesmo porque nós tivemos grandes empresas e pessoas, né, como foi citado já em outras entrevistas que você fez, do seu Miller, que trouxe a granja, criou uma fábrica de ração no Rio de Janeiro, que era Grangeiro, né, um nome altamente sugestivo, né, de granja. A embalagem era no saco de linhagem de tecido, né, e tinha um pintinho com um microfone. E ele, como se tivesse... Aí tinha uma regra ali, uns 10 mandamentos de ventilação, água limpa. O manejo, o pintinho estava cantando, estava gritando lá, as suas necessidades. Né? E ele também depois trouxe ali, a nutrição já começou a ganhar, ser bem focado o valor nutricional, né? E como aí evoluiu a genética e a nutrição. E a profilaxia, que era terrível, você tinha doenças que dizimavam plantéis, como a Newcastle, né, que
tem esse nome até por sinal, que veio de uma cidade, surgiu numa cidade na Inglaterra, com esse nome. E o plantel era dizimado. Tifo aviário, a pulorose, né? Que na poedeira, essas doenças pegava macho ou carne, frango ou poedeira. Já a pulorose atacava muito as poedeiras, né? Você, de um plantel, às vezes, de 5.000 aves, você chegava na fase inicial de postura com 50% do plantel. Aí depois já vieram as vacinas e isso aí erradicou o problema. A coccidiose era um grande desafio, tinha coccidiose branca, coccidiose de sangue, teve Newcastle tifo, teve a pulorose, a boba aviária, né, que era pipoca, dava toda a cara da galinha. E a mais terrível, que as pessoas às vezes não conheciam, é a que dava na parte da traqueia da galinha. Aí ela não comia nada, absolutamente nada, morria de inanição. Isso tudo, aí depois teve as vacinas para tudo isso, né? Felizmente. E naquela época, São José era um sorvedouro de antibióticos, de medicamento. O pessoal, os laboratórios faziam a festa e os vendedores, representantes, moravam na cidade. De segunda a sexta-feira, o hotel antigo da cidade, pequeno hotel, que depois foi construído, o hotel que hoje abriga lá a prefeitura, né? Para você ver como ele tinha 100% de ocupação o ano inteiro. Teve né? que crescer, né? Teve que crescer pela demanda. E esse pessoal vendia horrores de produtos aqui, porque com a profilaxia baixíssima daquela, o consumo, você tratava do efeito, né? Não havia nada de prevenção praticamente. Você só tratava já do acontecido, né? Para amenizar, minimizar coisas. O estrago, o problema. Muitos colegas comentaram sobre isso, né? Do quanto que São José permitiu que viessem estudantes, permitiu que viessem trainees de outras empresas para conhecer aqui, porque as doenças ninguém tinha visto ainda, São José estava começando. E por conta até disso, né? Cada um com uma idade diferente, o relevo, né? Que não ajudou muito e as coisas circulavam muito rápido, as doenças. Então vinha gente para estudar. É interessante até pela proximidade das granjas, né? Eram muito próximas, que não acontece hoje. E o pessoal tinha, por princípio, de ter vários lotes, porque fracionado, os plantéis fracionados te permitiam investimentos de menor custo, né? Porque você, fracionando os lotes, você não tinha grandes investimentos, né? Era um pouquinho aqui, então uma granja de um plantel de frango de corte, as pessoas queriam descartar lote quase que semanalmente. Aí tu imagina, adoeceu o lote 1, vai pegar do arremate lá na frente. Ficava um corredor de doença. Era um efeito dominó. As galinhas, você tinha um plantel de reposição com as aves em produção, com muita proximidade, até porque a topografia não permitia grandes espaços, as propriedades eram pequenas e você embolava aquilo tudo. Então, a contaminação ficava generalizada, né? Com certeza. Então, um espaço aí, né? As pessoas vinham para estudar, vinham para desenvolver era um vacina, campo experimental, vender né? remédios, testar remédios. E realmente as pessoas vinham do quilômetro 47, né, que era a Universidade Rural, e o campo experimental era São José, não tinha nada igual. Aí você tinha aqui o Ricardo, Dr. Ricardo Bonacorsi, né, um elemento de boa competência, muito solícito, uma pessoa maravilhosa, muito simples,
bom, profundo conhecedor da avicultura, principalmente na avicultura de poedeira de corte. E depois, ainda bem lá atrás, a gente tinha um serviço de extensão rural, em que tinha uma mulher com especialização que atendia as esposas, as mulheres dos criadores de granjas, dos avicultores e dos produtores rurais, até com orientação de economia doméstica e de higiene, sim, por que não? E era muito interessante, né? Aí era a parte doméstica de orientação e davam orientação para os produtores rurais também, o que plantar, a época do que plantar e o que plantar naquela ocasião, né? Aproveitando a melhor época do ano. Isso pela a coisa de o que é para esse período ou para o outro, né? E isso foi dando alavancando toda a atividade. E as orientações também no campo da avicultura, né? Para as pessoas chegarem a uma melhor produtividade, um melhor rendimento. Tinha um amigo do Heitor Quartim, que também teve um papel importante nas orientações. O professor Múgio. Era muito amigo do casal, né, do Heitor Quartim e da dona Helena. E era uma cabeça de conhecimentos que realmente fugia à regra para a época, né? Porque eram raríssimas essas pessoas que tinham esses conhecimentos. E você imagina para o nosso... Porque o Heitor Quartim veio do Rio de Janeiro, né? Ele era comerciante de madeira, era a atividade principal, e fornecia madeira já para os galpões aqui também. Mas era uma pessoa de maior esclarecimento, veio do Rio de Janeiro, a dona Helena. Mas o nosso pessoal era de nível baixíssimo de formação escolar, de escolaridade, né? Muito baixo. Então isso também dificulta a pessoa compreender, né, o que é nutrição, o que é higiene. Galinha, frango, o suíno era porco, isso era bicho, né? Pode beber qualquer água e as coisas não são assim, né? Muito pelo contrário. O cuidado com a biosseguridade, né? Tem que ser muito grande e os ganhos, né, são nos detalhes, então... Até falando em água, uma ocasião, quando eu estava vendedor da Rações Purina, distribuída pelo seu Wilton Raposo, que foi um dos pilares da avicultura também de São José, na ocasião a importância dessa empresa era uma das que mais focavam. Ela tinha uma orientação de ter animais de qualidade, higiene e ventilação, que as pessoas não se davam conta de quanto que isso era importante, né? E, evidentemente, que era o cacife dela, que eram nutrimentos, né? Que ela não chamava de ração, só nutrimentos. Tem diferença? Qual que era a diferença? Ração não deixa de ser, né? Uhum. Mas ela já queria focar que era para nutrir. E que você estava produzindo uma alimentação para um animal que você, o homem, o ser humano, ia consumir, que fosse o ovo, a carne do frango, a carne do suíno, ou a carne bovina, não é? Olha ou beber só. O leite da vaca focada... que comeu o nutrimento, a ração para maior produção de leite. Focada no cliente final. Você vai jogar lá que vai devolver para cá, não é? Que bom, seu Paulo. E então as coisas foram evoluindo a partir desse momento, né? Vendo um pouco mais de empresas, as empresas tiveram, outros colegas mencionaram, né, a importância das empresas que vieram, dos colegas, né, também que se dedicaram. É evidente, como essa Rações Grangeiro, que depois o seu Miller, o distribuidor era o Rogério Vinagre, lá onde hoje é o sítio do Gilson, na Jaguara, onde Sim. tem o lago. Sim. Ali era o depósito da Rações Grangeiro, e por sinal o Rogério Vinagre era o revendedor nomeado pelo seu Miller, que era americano, e
Foi o meu primeiro emprego em rações. Eu fui vender ração granjeiro, eu vendia fora de São José e o Pimba vendia aqui dentro de São José. Tinha um veterinário da empresa, que era o Carlos Pessamilho. Ele tinha um gerente de vendas, que era o Nelson Ajus, morava no Rio de Janeiro, que fazia a gerência de venda para o estado do Rio. E naquela época a gente não tinha nenhuma orientação, né? Ah, tu vai vender, a orientação era mínima do que o veterinário passava, as noções básicas para a gente, o gerente regional de vendas, e te dava um carro e uma pasta e esse mundo para você sair por aí. Vai por aí. E é interessante a gente falar, porque o foco foi São José, né, onde começou, mas a região começou a produzir também, né? E nesse período São José ainda era distrito de Petrópolis, né? Nem era um município emancipado. Então essas empresas tinham os seus veterinários, davam suporte técnico aos clientes, né? Aos granjeiros. Então já vinham os veterinários com uma formação bem direcionada, bem específica na linha de poedeira, né? Porque as pessoas já iam se especializando, né? Você tinha um veterinário para bovino, é o chamado que vocês chamam de grande, né? Isso, animais. Animais de grande porte. Isso aí. De grande porte. E você tinha um para... Às vezes, nem aqui na época, tinha que conhecer frango de corte e poedeira. Hoje você separar. já tem coisa mais separada. Mais separada, né? Como você na medicina, só falta ter o cara da mão direita e da mão esquerda, né? Porque o da mão, do pé, do joelho, da cabeça, do coração, vai por aí afora. Mas esse pessoal deu um grande suporte e colaborou demais para... E aqui ficou sendo a faculdade de um campo experimental para o pessoal das universidades fazer uns cursos de aprendizado de campo, né? Campo na prática. Eu tive muitos pessoal, principalmente no período de férias, de andarem comigo no carro, visitando granjas. Isso, para ver manejos, que isso aí. Eles não entendiam nada de o que era um manejo, né? O aquecimento que você dava para um pintinho, quando aumentar o calor, quando baixar uma cortina, subir uma cortina, qual a temperatura para um galpão. Naquela época também foi bem focado um programa de luz que o pessoal ignorava. Ah, precisa botar luz nos galpões. Ah, mas como? Aí os caras aleatoriamente estendiam uma gambiarra, né? E botavam uma lâmpada lá, já partia do princípio da economia, de que botam uma lâmpada lá de 25, 40 watts para economizar, não precisa clarear muito para não gastar muito. E o objetivo não era nada disso, né? Eles achavam que botava luz para a galinha comer. E não era. Vale lembrar que aquilo tinha dimensões de altura. Você jogava um pratinho desse de alumínio que usam para doce, para essas coisas, né? Salgadinhos, para não haver perda de luz para o teto, para a comieira, né? Olha. E ela obedecia a 2,30 m, 2,50 m de altura pela central, se fosse gaiolas ou mesmo nos galinheiros. E o espaçamento entre uma lâmpada e outra, de 3 metros no máximo, entre uma e outra, das pontas só tinha 1,50 m. Aí você tinha uma luminosidade e total densidade, né? E aquilo é que a finalidade era ativar a hipófise, né? Que ativava o sistema reprodutivo da ave. E aí você tinha uma produção de ovos bem maior, no caso. E a gente tinha que levar isso com muito cuidado para fazer uma pessoa, né, com a sua menor experiência de informações, aceitar essas informações novas, né? E a gente falava para eles, olha, num plantel aqui, o teu plantel tem 20 mil aves. E esse programa de luz
no final de um ano, essas 20 mil aves pode te dar um Volkswagen. Olha só. E era um parâmetro da coisa. Olha. Porque a diferença, né, era muito grande, na verdade.